Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso de montagem com FreeCAD. Na aula de hoje, nós vamos continuar o projeto que nós tínhamos iniciado na aula anterior, onde nós criamos uma montagem paramétrica, que ao alterar os valores das variáveis, você altera automaticamente o valor do tamanho das peças e da montagem. Na aula de hoje, nós vamos criar uma lista de material também interativa, onde você poderá obter o tamanho das peças que compõem a montagem atualizado automaticamente. Para fazer isso, nós vamos utilizar uma propriedade nas medidas que é nomeá-las, para que depois nós possamos referenciá-las e fazer com que a medida seja colocada automaticamente na tabela. Para isso, nós precisamos colocar o nome das variáveis comprimento e largura de cada uma das peças. Para isso, nós vamos selecionar a peça, vamos expandir o seu conteúdo, vamos expandir a funcionalidade que cria a peça e nós vamos editar novamente o sketch. Observe como é escrito o nome sketch, pois nós vamos precisar desse nome mais tarde. Um duplo clique na função, nós abrimos novamente para a edição. Aqui onde eu tenho a medida de 900 mm, eu vou dar um duplo clique para que eu possa colocar aqui o nome dessa medida. Eu vou chamar isso aqui de largura. Clico no OK e faço o mesmo para a outra medida, que eu vou chamar de comprimento. Observe se o nome está escrito corretamente e a maneira que ele está escrito, pois letras maiúsculas e minúsculas fazem diferença na hora do referenciamento. Ok. Esse processo deverá ser repetido para cada uma das peças criadas para minha montagem. Finalizo e posso recolher aqui a minha peça. Observe que cada peça tem um nome diferente. Aqui nós temos o Sketch 001. Para essa outra peça nós temos o Sketch 002. Então, fazendo as alterações anteriores em cada uma dessas peças, nós vamos para o próximo passo, que é colocar a referência de cada peça. Aqui nós temos um bug no FreeCAD, de modo que às vezes ao clicar na função de criar a lista de materiais, ele pode gerar um erro. Então, para corrigir esse erro, nós vamos fazer da seguinte forma. Primeiro, nós vamos selecionar o primeiro componente. Depois, nós vamos selecionar aqui o botão Edit Part Information. E vamos clicar nesse primeiro botão aqui, Configure Fields. Quando o bug está acontecendo, essa tela automaticamente ela cancela, ela fecha e retorna para cá. Então, novamente você clica aqui, seleciona esse botão do meio e da mesma forma ele fecha a janela. E novamente selecionando a mesma peça, nós clicamos aqui em Auto Fill Data. Novamente ele irá fechar. Depois de você ter feito isso, o programa automaticamente corrigirá o bug, que é a não criação de uns arquivos necessários. E aí sim, nós podemos prosseguir com colocação dos dados de cada uma das peças. Então, na primeira peça selecionada, eu vou clicar aqui, Part Name, eu vou colocar topo, traço, fundo. Onde tem length, eu vou colocar o seguinte informação, colocar igual, vou colocar sketch ponto constraint ponto largura. Aqui abaixo eu vou colocar a mesma coisa, só que vou chamar de comprimento. Observe que nós temos aqui a largura e aqui o comprimento. Essa referência vai ser colocada dessa forma para que ele pegue o valor atualizado da peça e não o número que está lá. Clicando no botão OK, nós finalizamos essa edição. Você vai fazer isso para cada um dos componentes que você criou.
de modo que cada um desses componentes tenha um nome, tenha o comprimento e tenha a largura associado ao desenho do esboço. Depois que você fizer isso, basta agora clicar no botão Build of Material e clicar no botão OK. Uma tabela será criada com as peças que você criou, e observe que você tem nessa coluna aqui, ó, Part Length, o comprimento de cada uma das peças e a largura de cada uma das peças. Agora a gente pode personalizar essa tabela de modo que ela seja adequada para que você possa mandar para a confecção, que pode ser numa serralheria, numa madeireira, entre outros. Para isso é bastante simples e semelhante ao Excel. Clica aqui na coluna, essa coluna não interessa para a gente, eu vou removê-la. Essa coluna de referência também a gente não vai precisar. E eu posso selecionar essas outras três colunas aqui, a D, a E e a F e a G, e também excluí-la. De modo que eu vou ficar com essas três colunas, nome da peça que eu posso renomear. Essa aqui eu posso chamar de comprimento. Essa coluna eu posso chamar de largura. E essa terceira coluna de quantidade. A partir de agora, essas colunas são automáticas. À medida que você vai alterar no desenho, os valores também se alterarão. Vejamos. Clicando aqui em variáveis, eu posso alterar a largura do nosso objeto, por exemplo, para 500. E a altura posso colocar para 1000. Ao fazer isso, se selecionar nossa lista de material, os valores foram alterados. Veja que agora eu tenho aqui no topo, né, a peça topo fundo, tenho ela de 500 por 300, a lateral 300 por 970 e o fundo de 470 por 900. E isso reflete as alterações que a gente fez lá, as variáveis que modificam o desenho e modifica a lista de material. Agora você tem uma lista de material atualizada e você pode mandar para a confecção, que as peças obedecerão o tamanho do projeto. Bem pessoal, por hoje é tudo. Até a próxima aula.